Bom dia a todos, são 10 horas. Antes de mais, agradecer a todos os participantes. Ainda temos gente a entrar, por isso íamos dar 2 ou 3 minutos para os tradicionais minutos para os portugueses entrarem nestas sessões de trabalho. Felizmente, agora com o trabalho remoto, precisamos só de 2 minutos e não dos tradicionais 15 que seriam nas reuniões presenciais. Olá Helena, bom dia e bom dia a todos. Eu estou a entrar aqui por telefone, não consigo entrar pelo computador. Obrigado, João. Estamos a aguardar um bocadinho. Ok. Muito bem, eu acho que é tempo de começarmos, passamos os 2 minutos, vamos começando com as notas introdutórias e depois as outras pessoas se juntarão a nós. Antes de mais, agradecer a presença de todos os convidados, principalmente dos oradores nossos convidados que aqui estão connosco. A Aiming e a Eurogrupo Portugal optaram por promover esta iniciativa no sentido de trazer um contributo positivo numa matéria que é muito querida a todos nós e cada vez mais, que é o tema da descarbonização. Não sei, João, se queres dar as tuas boas-vindas por parte da Eurogrupo. Avança tu, Helena, eu depois partilho. Muito bem. Okay. Mas é bem. Obrigado. O meu nome é Helena Arujo, sou diretora da Eurogrupo Consulting e trabalho nas áreas do ESG com os nossos clientes e tem sido um desafio trabalhar nestas áreas. A Eurogrupo e a Aiming Portugal entendem que muito está a acontecer no mundo dos dias de hoje. Se olharmos para a realidade dos dias de hoje, temos uma Europa em guerra que nos revolta a todos e impacta também todos os dias. Por outro lado, vemos como positivo temas como a Conferência dos Oceanos que está a ocorrer e que nos enche de esperança nos compromissos que iremos chegar entre as nações. Diríamos que são realizações negativas e desafios, mas também positivas e que nos enchem de otimismo. Todas estas alterações e as regulamentações que vão sendo colocadas e que se estão a implementar são essenciais para o planeta e trazem imensos desafios para todos nós, desde os governos às pessoas, passando pelas empresas. Estas empresas, enquanto elemento crucial para o desenvolvimento da atividade económica e industrial, têm que estar preparadas para um futuro próprio, trazer muitas alterações na sua forma de trabalhar, na sua atividade, como a desenham e como a projetam. Sendo que este processo de descarbonização irá necessariamente ser disruptivo, trazendo desafios e oportunidades a todos nós. Nós, a Eurogrupo Consulting em Portugal, acreditamos ser possível um mundo melhor para as gerações vindouras. Estamos conscientes que há muito que fazer e que cada um de nós, tanto empresas como nações, tem de dar o seu melhor neste caminho. Com o intuito de ser, no fundo, um elemento catalisador da transformação, quisemos dar o nosso contributo promovendo esta partilha de ideias e abrindo um fórum de discussão entre todos, onde a descarbonização será o tema central. Vamos ver que desafios é que esta descarbonização nos apresenta e como transformá-la em oportunidades reais e concretas. Para isso, trazemos esta agenda, que todos vós terão visto já, e para nos trazer algumas destas respostas que estamos a lançar neste webinar, contaremos com a intervenção do Luís Rochard, que muito agradeço a sua presença, CEO da Carbon Code, e que tem sido um grande dinamizador de temas relacionados com a sustentabilidade em Portugal e também no mundo nos seus papéis que realizou a nível internacional. Tentando também procurar concretizar um pouco estas ideias, traduzindo-as em casos práticos, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais o projeto da GGND, da Galp Gás Natural Distribuição, que está a desenvolver no seu caminho de transição energética, e para isso vamos ter a presença do Nuno, que também agradeço, como Head of Strategy and Energy Transition desta empresa. Entendemos também no final como importante partilhar convosco algumas das ferramentas e alavancas
que existem e que se propõem a ajudar as empresas a perseguir as suas ambições e comportamentos de descarbonização, e para isso o Nuno Tomás da Aiming irá partilhar as suas experiências e aquilo que por aí vem, naquilo que se sabe sobre estas matérias. Finalmente, dedicaremos uns minutos a perguntas e respostas, recolheremos estas perguntas no chat, que todos vós terão à vossa disposição para colocar estas perguntas, e tentaremos entre oradores partilhar e responder às mesmas a todos vós. Aquelas perguntas que não forem respondidas, entretanto, tentaremos no fim também dar-vos os nossos contactos para poder mais diretamente responder. Não sei se querem alguns dos oradores dar uma palavrinha neste momento. Caso contrário, passaremos sem demora, no fundo, ao teor do webinar, se todos concordarem. Muito bem, então passaremos sem demora. Helena, eu posso talvez partilhar só um caso concreto. Sim, estamos a ouvir. Sim, se calhar eu fazia partilhava só uma experiência concreta, no fundo, portanto, o meu nome é João, por ser caso sou um dos sócios do escritório de Lisboa da Eurogrupo. É um prazer estar aqui hoje com todos vós. Eu partilhava só uma experiência concreta que nós tivemos, que acho que é um caso interessante do ponto de vista de contextualizar os desafios da descarbonização e os projetos também que são empreendidos nesta área. E que, no fundo, é um caso concreto que foi o primeiro projeto de descarbonização em que nós estivemos envolvidos. Foi da data de 2010, portanto, há 12 anos atrás, já estamos quase a fazer história ou pré-história, mas, em boa verdade, na altura, um cliente nosso de indústria pesada, com que trabalhávamos já há bastante tempo noutras áreas, pedimos para nós olharmos para uma proposta que tinham do investimento numa unidade de geração de microalgas associada a uma das suas unidades produtivas, cujo drive principal era a absorção de CO2. Portanto, era uma unidade que emitia bastante CO2, e a ideia base era, com as microalgas, absorver o CO2 e produzir oxigênio. Esse conceito de produção de microalgas tinha sido desenvolvido com uma empresa especializada nesta área, ligada a uma universidade, portanto, com um conceito, no fundo, de uma tecnologia específica nesta área. E nós, quando olhamos para o projeto, no fundo, fizemos uma análise de mercado, construímos também um business case à volta da situação. A conclusão a que chegámos foi que, na altura, de facto, o CO2 não conseguia ser o drive principal daquele investimento. Portanto, descobrimos foi outras fontes de financiamento, nomeadamente com uma lógica um pouco de refinação, no fundo, de dirigir uma parte dos extratos das microalgas para a indústria farmacêutica, outra parte para a indústria alimentar, outra parte para fertilizantes, e o CO2 acabou por ser para aí o terceiro ou quarto driver financeiro de justificação do projeto na altura. A escala do projeto também foi revista, acabou por ser uma escala muito mais pequena daquela que estava no início pensada. E depois também o impacto da própria unidade em termos daquilo que era o modelo de negócio e o ADN do cliente. Portanto, um cliente de uma indústria pesada, na altura o projeto teve bastante visibilidade, mas muito ligado a setores diferentes e, portanto, sem grande experiência de go-to-market e de trabalhar em setores completamente diferentes, como o setor farmacêutico ou o setor alimentar ou mesmo de fertilizantes. Portanto, e o impacto, no fundo, que aquele investimento tinha nas suas competências e nos recursos e na forma como estava inclusivamente organizado e ia para o mercado. O projeto avançou, é um projeto que está em produtivo hoje, teve altos e baixos ao longo de todo este tempo. Os tempos hoje são outros, portanto, e nós não temos qualquer dúvida dos desafios da descarbonização e da urgência de se empreender uma agenda nesta área e de se avançar com investimentos claros nesta área. Mas o que gostava só de salientar com esta experiência, e acho que é um caso interessante deste ponto de vista, é a importância de contextualizar sempre muito bem os investimentos nesta área, não só numa lógica de mercado,
mas também em relação aos impactos naquilo que são as competências da organização e o ADN das organizações, no sentido, de facto, de garantir que as coisas ficam compatíveis e que fazem sentido no fim do dia. Era um pouco esta partilha de experiência, Helena, que tinha pensado fazer e que gostava de partilhar com todos. Tenho pena de não conseguir estar aqui ao vivo, mas pronto, enfim, estou pelo menos com a voz ao vivo. Obrigado, João. É uma partilha interessante que mostra que já desde há muito que tentamos desenvolver projetos, nem sempre no timing certo, nem sempre na dimensão certa, mas que nos obriga a ver de um ponto de vista estratégico aquilo onde é que queremos chegar e ir moldando face àquilo que é a realidade nos dias, a cada dia. Vou então, sem mais demora, passar no fundo o palco ao Luís Rochard, CEO da Carbon Code. O Luís teve um papel relevante naquilo que diz respeito a temas de sustentabilidade através do seu papel como secretário-geral do BCSD em Portugal, também a sua participação no World BCSD, e hoje continua no desenvolvimento destes trabalhos e desta abordagem relativamente à sustentabilidade. Luís, obrigado por ter vindo. Olhamos com expectativa à sua apresentação. Obrigado, Helena. Obrigado, sobretudo, pelo convite para poder aqui partilhar convosco algumas do que é o enquadramento e algum do meu entendimento destas questões. Todos nós sabemos que há um conjunto de desafios atuais que nós enfrentamos. A crise climática, que cada vez vamos sentindo mais os efeitos diretos, seja pelas as ocorrências climáticas extremas, seja por alteração de ciclos, por exemplo, de produções, seja um grande número de impactos. Depois temos a questão da urgência com a natureza, ou seja, todos os impactos que existem. Tem-se falado muito da biodiversidade, mas sem dúvida nenhuma a capacidade de nós garantirmos a nossa alimentação a partir das produções primárias é outro dos factos que todas estas questões vêm. A própria pandemia da Covid teve uma componente que teve a ver exatamente com a má gestão de ecossistemas, e por isso é um assunto que também está cada vez mais no entendimento das pessoas. E por último, a questão da desigualdade social, ou seja, temos evoluído economicamente de uma forma substancial, mas sem dúvida que ainda não conseguimos combater este flagelo que é exatamente a desigualdade que ainda vamos tendo. E por isso tudo isto se reflete numa preocupação global. Aqui é esta ilustração do nosso português secretário de Estado das Nações Unidas mostra que, na verdade, o mundo de uma forma integrada tem estado a olhar para isto e a olhar exatamente desta influência humana e o nexo humano em relação a todas estas questões. Nós atualmente estamos a seguir um processo que teve o seu início em 1992 com a aprovação da Convenção para as Alterações Climáticas, que culminou em 2015 com um novo acordo grande, ou seja, o acordo de anos ainda estão a ser legisladas, reguladas e acordadas, e por isso atualmente já vamos para a COP27 e por isso ainda continuamos evidentemente sempre a avançar desde 92 em relação a estas questões, mas é um processo relativamente demorado. Tudo isto resulta de que todos vocês já viram gráficos semelhantes a estes e basicamente o que temos aqui é a demonstração do aumento muito grande das emissões de CO2, neste caso aqui estamos a vê-las por regiões do mundo e vendo que na verdade se tudo isto começou com a Revolução Industrial e por isso com todo o desenvolvimento da economia baseado no uso intensivo de energia, há regiões do mundo, sobretudo a China, que têm aumentado e que durante muito tempo não era. Atualmente é o maior emissor, já teve ultrapassado a economia dos Estados Unidos, que durante muito tempo liderou. Este é um gráfico em que demonstra o que é que são
as tais metas que foram acordadas em Paris, e neste caso referindo-se ao aumento que deverá situar-se, ao aumento de temperatura da superfície terrestre entre 1,5 e 2 graus, e depois vemos as diversas estimativas em relação aos cenários de percurso a ver. E como vê, nós ainda estamos numa fase crescente e que, na verdade, cada vez nos aproximamos mais daquela meta de 2050, que foi o que foi estabelecido, a necessidade de controlarmos para não tornar inevitável muitas das consequências nefastas, mas, como vemos, ainda hoje estamos a trabalhar com perspectivas de não controlarmos. E esta ultrapassagem dos 2 graus de aumento, parecendo que é muito pouco, mas em termos climáticos, na verdade é alterar uma situação que vem de há mais de 10 mil anos de estabilidade de temperatura da Terra, e como tal, tudo que se espera, na verdade, são situações que poderão tornar menos a vida humana, e evidentemente que o planeta Terra ficará cá sempre. Depois há outra questão, e há bocadinho quando eu falava do conjunto dos desafios, este conjunto dos desafios tem que ser atacados e que tem que ser olhados de uma forma integrada. E o que aqui se traz é que, na verdade, atualmente existe um foco, se calhar demasiado, em relação às emissões, e por isso, muitas das vezes, nós individualmente, ou as organizações, ou as respostas que temos que dar de uma forma coletiva, estão demasiado focadas na questão só do carbono, esquecendo que, na verdade, existe um conjunto de outros fatores que estão interrelacionados, e por isso não nos adianta estar só exclusivamente focados nisso. Temos que, sim senhor, olhar para todos os problemas, atacar todos os problemas, mas entender que isto precisamos de uma análise e de uma abordagem sistémica, e não propriamente só por temas, sendo que podemos atenuar algum destes problemas que temos, ultrapassando um pouco estes desafios, mas nunca conseguiremos ultrapassar todos, uma vez que eles estão todos interrelacionados. Trago-vos aqui outra questão que é, na verdade, já existem atualmente uma série de referenciais que a economia, as empresas têm que seguir. Provavelmente já viram alguns destes logos e identificam algumas destas medidas, e eu aqui também falo que são alguns, ou seja, foi só a questão de integrar aqui alguns dos referenciais que são atualmente utilizados, sobretudo para comunicar o que é que as empresas estão a fazer. Evidentemente, eu diria que aqui o Global Reporting Initiative, o GRI, que aparece aqui, é o referencial que se calhar está há mais tempo, porque se baseia, porque tem ajudado às empresas a comunicarem informação não financeira, e por isso os famosos relatórios de sustentabilidade, mas atualmente temos aqui uma paisagem que é bastante complexa das empresas navegarem, e cada vez mais há uma necessidade das empresas, dependendo evidentemente do seu tamanho e sobretudo se estão ou não cotadas em bolsa, há uma necessidade crescente de reportar o que é que são este conjunto de questões que são bastante importantes. Há aqui outra questão que também é interessante de considerar. Aqui também gostava de referir esta questão que no avanço de todas estas respostas, uma das recomendações que este processo internacional tem feito é exatamente para que se criarem mercados de carbono que permitam, numa forma mais agilizada, podermos atingir as metas utilizando mecanismos de mercado. Aqui o regime de comércio europeu, que foi criado há uns anos na União Europeia, tem sido uma das formas de o fazer. E basicamente é um regime que tem vindo a evoluir. Temos um conjunto de setores que estão aqui, que são os setores com maior intensidade de energia, que estão obrigados a este comércio, e este comércio tem vindo a ser, ou seja, os tetos que são estabelecidos e que depois as empresas têm que cumprir, sendo que se ultrapassam têm que compensar isso neste mercado interno, e por isso este é um mecanismo que já está estabelecido
uns anos e tem vindo a ajudar exatamente a atingir isso, neste caso, o mercado oficial, sendo que para tudo o que não tem, temos um mercado voluntário que, embora não tenha grande regulação, também vem a crescer com as empresas a fazerem aqui a compensação das suas emissões e o offsetting dessas emissões. Eu aqui trazia só alguns exemplos do que é que atualmente nós vamos tendo em termos de alguns dos desafios grandes que temos em relação a estas questões, e temos a mobilidade elétrica enquanto uma das tendências crescentes que vamos tendo. Vamos tendo outra questão que foi o IPCC, que regula todas estas questões, ter comunicado que, na verdade, 1/3 das nossas necessidades de redução de emissões podem vir da natureza e, por isso, do conjunto dessas ações, e por isso criou-se este desenvolvimento de um conjunto alargado de soluções baseadas na natureza, ou seja, envolvendo não só o tradicional que geram as florestas, mas também muito da agricultura e de outras soluções, e por isso também aqui uma área crescente em termos de interesse. E por último, a questão da evolução necessária do que até agora temos considerado o net zero, e o net zero era tentarmos as tais metas até 2050, aguentando de uma forma sustentada o que era a redução desta situação, mas como nos estamos a aproximar dessas metas e não temos sido suficientemente, as produções não têm sido suficientes para o que é necessário, começa-se agora cada vez mais a falar do net positivo, ou seja, da regeneração, e de podermos a contribuir de uma forma mais positiva, e temos que ir mais depressa e mais ambiciosos em relação a todas estas questões, e tudo isso nos põe muitos desafios. Era só isto, peço desculpa por este ressalto que tivemos aqui, mas espero que depois tenhamos conseguido recuperar. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Penso que deixou-nos aqui um grande desafio, que é o passar do neutro para o positive, que eu penso que é uma excelente abertura para, no fundo, para a intervenção do Nuno Nascimento, que no fundo nos vai trazer aqui um pouco daquilo que é o seu programa de transição energética, um programa que entendemos nós que visa descarbonizar a infraestrutura de norte a sul do país e quem sabe, contribuir precisamente para este net positive. Nuno, obrigado pela sua presença, por aqui estar. Estamos também ansiosos por ouvir aquilo que é o projeto que a Galp Gás Natural Distribuição traz para nós. Bom, muito obrigado, Helena, também por esta oportunidade que temos para falar, de facto, de um tema que nos é também muito caro, que tem a ver com a descarbonização. Portanto, antes de mais, também, de facto, um agradecimento pelo convite da Eurogroup Consulting e da AIMIC para participar neste webinar. Eu queria partilhar aqui convosco algumas ideias, mas sem que antes apresentasse aqui apenas um pouco uma nota introdutória para vos dizer que a Galp Gás Natural Distribuição é o maior operador das redes de distribuição de gás em Portugal, com uma cota de cerca de 70%, que era o nível da extensão da rede, que era o nível do número de clientes ou de locais de consumo, se quiserem. E que encaramos o desafio da descarbonização de uma forma muito séria e comprometida. Sabemos que temos que passar à ação. Isto, de facto, e vimos nas palavras agora do Luís anteriormente, de facto, temos que ser empresas de ação. E por uma razão, porque o tempo se está a esgotar. E que se nada fizermos, iremos certamente assistir a uma crise climática sem possibilidade de retorno. E é isso, de facto, que nós temos que encarar, é dizer, de facto, temos que avançar. Há um desafio, é certo, temos um desafio pela frente, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade de podermos fazer parte da solução, porque acreditamos, enquanto empresa, que temos um ativo, que é a nossa infraestrutura de gás, com mais de 13.000 quilómetros, e que terá um papel relevante, um papel determinante neste caminho rumo à neutralidade de carbono. E esta infraestrutura será capaz de ser convertida para receber os gases renováveis, como o hidrogênio e o biometano. E é justamente sobre este tema, que é a importância estratégica da rede de gás, da infraestrutura de gás e dos gases renováveis, em particular o hidrogênio, que é aquilo que me vou focar, que vos pretendo falar nos próximos minutos.
Paris prometeu e Glasgow tem de entregar. Esta foi a frase marcante que ficou da COP26 no final do ano passado. Uma frase que foi preferida pelo Alok Sharma, presidente da referida Conferência das Partes. E trago esta frase porque diz muito do sentido daquela necessidade premente da urgência climática. Temos que fazer algo. E mal sabíamos nós, na altura, que estávamos a meses de acrescentar a este desígnio uma urgência relacionada com a independência energética na Europa. Uma urgência acelerada, ou se quisermos, uma urgência evidenciada pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que levou a Presidente da Comissão Europeia a pedir que se acelerasse ainda mais, a mudança para os gases renováveis, combinando também com a eficiência energética. E aqui, se olharmos para esta importância da Comissão Europeia dizer vamos acelerar, então aqui, claramente, o acelerar tinha que passar por algumas medidas. Então, são apresentadas as primeiras linhas orientadoras de um plano europeu que visa reduzir a dependência dos combustíveis fósseis da Rússia e acelerar, então, para como se designa, uma transição verde na União Europeia, que é o REPowerEU. E este REPowerEU é um plano que aposta fortemente na produção de biometano e de hidrogênio verde, que são os tais gases renováveis, e que não só poderão contribuir para a descarbonização da economia, como por via de poderem ser produzidos localmente em cada um dos Estados-membros, aliviarão certamente a Europa da dependência energética russa. E é um plano que também está muito comprometido em acelerar a descarbonização da indústria, recorrendo ao hidrogênio verde. E, portanto, sempre aqui neste mote dos gases renováveis, biometano, hidrogênio verde e a possibilidade de poder utilizar as infraestruturas para tal efeito. E porquê a Europa? E porque o mundo em geral ainda se recompõe da recente crise pandémica, que temos bem presente nas nossas cabeças, e que originou uma grande contração económica. Aqui importa citar o Frans Timmermans, que é o vice-presidente da Comissão Europeia, que fez questão de alertar que o plano REPowerEU, que acabei de referenciar, deve evitar a criação de ativos ociosos. E referindo-se, entre outras infraestruturas, naturalmente, às redes de gás natural. E que podem ser estas preparadas para receber os tais gases renováveis ao baixo teor em carbono. Portanto, como quem diz, atenção, estamos perante uma crise pandémica, uma grande contração económica, portanto, não vale a pena grandes investimentos que sejam completamente desnecessários. Olhem para os ativos que têm. Os ativos que têm passam, naturalmente, pelas infraestruturas de gás que hoje temos à nossa disposição. Portanto, aqui eu diria, em conclusão, é tempo de mudança. E diria, isto são as palavras da Ursula von der Leyen, que referenciava, de facto, este sentido de, bom, temos de fazer algo e urgente. E, portanto, isto referenciava Ursula von der Leyen no World Economic Forum há um mês e meio. É tempo, portanto, de alterar os paradigmas. É tempo de alterar as ideias pré-concebidas e de sermos criativos e audazes. E isto acrescento eu. E só assim podemos ter a ambição, se quisermos, de atingir as metas de descarbonização que estão apontadas para 2030 e cada vez mais ambiciosas são. Portanto, se repararem que não há muito tempo tínhamos as metas do Clean Energy for All European Package. Portanto, eram metas já bastante ambiciosas. Depois disso veio o Fit for 55 e aí sim já aumentava, digamos, essas metas ou colocava o patamar um bocadinho mais difícil de alcançar. E hoje temos novas metas em discussão, traçadas pelo REPowerEU. É fácil, diria eu, é fácil alterar as metas. O mais difícil, seguramente, é concretizá-las. E concretizá-las de forma sustentada. E é aqui que faço a tal ponte entre as afirmações dos líderes europeus, os tais desígnios de descarbonização e independência energética que ambicionam, e as infraestruturas de gás. E é por isso que recorro ao projeto Ready for H2. O projeto Ready for H2 é um projeto desenvolvido em 19 países europeus, com a contribuição de mais de 90 empresas de distribuição de gás. O principal objetivo foi perceber, neste projeto, se as atuais infraestruturas de gás estariam ou não capazes de receber o hidrogênio. E a conclusão, não sei se surpreendente, mas a conclusão bastante interessante, foi que 96% da rede instalada, ou seja, mais de 1 milhão de quilómetros de infraestrutura, está realmente preparada para tal.
E caso isso aconteça, se quisermos, portanto, se trabalharmos no caminho da substituição do gás natural por hidrogênio, evitaremos a emissão de 300 milhões de toneladas equivalentes de CO2. 300 milhões de toneladas às vezes não diz muito, só se esqueça, são números muito grandes, mas só para ter uma ideia de grandeza, trata-se de um valor superior às emissões ocorridas em França em 2020. Só França emitiu estas emissões em 2020. Para além de tudo isto, ainda podemos fazer poupar 41 mil milhões de euros, se, neste caso, a descarbonização também contar com os gases renováveis na sua complexa equação. Portanto, não olhando só para a eletrificação, como sendo a solução para a descarbonização única, mas contando também com os gases renováveis para esta ambição de neutralidade carbónica. Felizmente, Portugal tem ótimos recursos. E isto há que realçar. Recursos naturais e recursos físicos para encararmos com positivismo o desafio da descarbonização. Ao nível do aproveitamento dos recursos naturais, importa destacar, por exemplo, que Portugal foi o 4º país do mundo, em 2021, com a maior penetração de energias renováveis na geração de eletricidade. E isto é de destacar. Portanto, também, ao nível dos recursos físicos, não posso deixar de dar aqui relevância à nossa atividade. A Galp Gás Natural de Distribuição tem uma infraestrutura de gás como das mais recentes da Europa. Por uma razão, é que Portugal foi o último país da União Europeia a receber gás natural e, portanto, naturalmente, temos umas infraestruturas mais recentes. São cerca de 13.500 km, com uma média de idade na ordem dos 16 anos, uma grande parte dela em polietileno. Portanto, 94% desta infraestrutura, 13.500 km, é em polietileno, que é um material muito apto para receber os gases renováveis, seja biometano ou hidrogênio. Paris prometeu, Glasgow tem de entregar e a Galp Gás Natural de Distribuição está a concretizar. A concretizar um projeto que visa o aproveitamento da rede de gás, conforme tenho dito, para injetar hidrogênio e assim contribuir para as metas de descarbonização. Estamos a falar do Green Pipeline Project. É um projeto pioneiro em Portugal. Um projeto que visa, naturalmente, dar este contributo, este salto para a nova energia, que é o hidrogênio. Um projeto que está já construído, portanto, não estamos a falar apenas em ideias, estamos já a falar de um projeto que está construído e onde faltará muito pouco para iniciarmos a injeção de hidrogênio na rede de gás natural. Portanto, toda a parte da infraestrutura está construída. E tudo isto, naturalmente, fruto do trabalho de grande qualidade desenvolvido dentro da nossa empresa, a Galp Gás Natural de Distribuição, e do importante apoio e o envolvimento, também de realçar, de um conjunto de importantes stakeholders. O Green Pipeline Project está localizado no Seixal, na área de concessão da Setgás, envolverá globalmente 80 a 82 clientes residenciais, terciários e industriais, que já hoje estão ligados à rede de gás natural. É um projeto pioneiro, modesto, podemos dizer, mas que nos permitirá tirar bons ensinamentos que desejamos partilhar. Isto é um projeto open book, portanto, desejamos partilhar com todos e que nos colocará, também aqui acreditamos, que nos colocará numa posição para liderar ou para liderar este projeto de transição energética e até lidar com outros projetos de injeção de hidrogênio que estão a aparecer e que, de facto, de forma bastante interessante, que nos estão a vir a solicitar a injeção de gases renováveis, de hidrogênio e biometano nas infraestruturas de gás. Portanto, cada vez mais aparecem estes players a quererem injetar estes gases nas infraestruturas e nós, enquanto operador da rede de distribuição de gás, temos de estar preparados para tal desafio. Temos a ambição, neste projeto, no Green Pipeline Project, temos a ambição de injetar 20% no decurso dos próximos 2 anos. Iniciaremos com uma porcentagem de hidrogênio mais moderada, 2%. Iremos incrementando esta concentração de hidrogênio, sempre que tenhamos a garantia que podemos seguir para o estágio seguinte. Este projeto terá, logo desde o início, podemos dizer, um impacto ambientalmente positivo. Ou seja, quer dizer, ele depois vai ser cada vez mais relevante à medida que vamos passando de 2, 4, 6 até chegar a 20% de injeção de hidrogênio, mas de facto, logo no início, ele terá logo um impacto positivo. Podemos até afirmar que os clientes que hoje são abastecidos pela nossa infraestrutura de gás natural verão reduzido imediatamente a sua pegada ambiental sem que nada tenham que fazer, sem nenhuma alteração estrutural da infraestrutura e sem nenhum impacto, digamos, também desta infraestrutura de abastecimento. E é justamente isso
que o Vice-Presidente da Comissão Europeia, eu recordo, avançar na descarbonização, olhar para os diversos vetores energéticos e evitar a constituição de ativos ociosos. E é isso, naturalmente, que estamos a fazer. É um longo caminho. É um longo caminho que já percorremos, que é uma longa estrada. Podemos dizer que, mesmo sem termos iniciado ainda, em concreto, a injeção de hidrogênio na rede de gás natural, já muito aprendemos com este projeto e mais, naturalmente, iremos aprender. O detalhe, digamos assim, temos uma produção de hidrogênio local, em que encontramos um parceiro, que é a Gestem, encontramos um parceiro que tinha um eletrolisador e, portanto, naturalmente, conseguimos aqui este aproveitamento de começar a produzir hidrogênio verde neste eletrolisador, e eu recordo o hidrogênio verde porque ele é produzido localmente com recurso a energia elétrica, neste caso fotovoltaica, portanto, energia renovável. E, portanto, através do eletrolisador, da água, de composição da molécula H2O, aproveitamos o hidrogênio e colocamos numa infraestrutura. Uma infraestrutura esta que é uma infraestrutura dedicada. E eu passo aqui um pouco mais ao detalhe, talvez seja melhor passar aqui o slide seguinte. É uma infraestrutura dedicada. Portanto, neste caso, a produção do eletrolisador no produtor, a produção do hidrogênio. Depois temos uma armazenagem onde vamos colocar o hidrogênio, que já está construída. Aliás, já tem hidrogênio dentro desta armazenagem. Temos depois 1,4 km entre o produtor e a nossa infraestrutura de gás. E, portanto, este 1,4 km também ele já está construído. E este 1,4 km, o que é curioso é que é 1,4 km 100% é uma infraestrutura 100% de hidrogênio. Portanto, pela primeira vez em Portugal existe uma infraestrutura pública em que tem 100% de hidrogênio no seu interior. Neste caminho de 1,4 km que dista entre a infraestrutura, entre a produção e a nossa infraestrutura de gás natural, temos também um bypass para fazer testes, fazer ensaios, digamos, no decurso dos próximos 2 anos, que é o tempo deste projeto, o Green Pipeline Project. No decurso destes 2 anos queremos fazer muitos testes também à adaptabilidade dos materiais, à adequabilidade também de alguns equipamentos e, portanto, temos um bypass a esta infraestrutura, que também já está construído, onde iremos fazer estes ensaios. Depois, então, temos a tal estação de mistura e injeção. E é aqui que se une duas redes. A rede 100% de hidrogênio com a atual infraestrutura de gás e dentro desta unidade, então, é feita a mistura gás natural e hidrogênio. Portanto, teremos um misturador estático, temos um calorímetro para poder controlar o poder calorífico da mistura. Bom, mas eu aqui não vou entrar em grandes detalhes, que não valerá a pena. Portanto, todo um processo monitorizado via secada para que, no final, se consiga, então, abastecer estes tais cerca de 80 clientes, 82 clientes que pertencem ao setor residencial, comércio e serviço e industrial. Portanto, esta mistura será, então, e aqui que ainda não estamos nesta fase ainda de juntar as duas moléculas, mas que irá poder potenciar a descarbonização destes clientes. Portanto, isto, digamos, é o projeto que nós temos, é o projeto que temos vindo a acompanhar, no sentido de demonstrar a execuibilidade ou a possibilidade de utilizarmos as nossas infraestruturas de gás neste processo e queremos contribuir para este processo de descarbonização. Portanto, desde o início dissemos presente, há um processo de descarbonização a fazer, há um processo longo de atingir a neutralidade carbónica em 2050 e dissemos presente enquanto empresa. Queremos estar, queremos participar, queremos demonstrar que somos capazes de utilizar a nossa infraestrutura. Temos agora um vídeo, talvez a parte agora mais difícil é ver se vamos conseguir lançar o vídeo em rigor. Não sei se o Miguel me pode ajudar para podermos então lançar aqui o vídeo. Um vídeo relativamente pequeno, mas que demonstra, dá uma ideia global do projeto. We're the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Today I call on all leaders worldwide to declare a state of climate emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Eu não estou conseguindo ouvir o som do vídeo, não sei se serei só eu. É urgente travar o aquecimento global para evitar o gelo e as inundações, os incêndios e as tempestades, a escassez de comida e a pobreza,
o surgimento de novas doenças e a extinção de espécies animais. Eu não estou a conseguir ouvir o som. Não é uma questão de altruísmo, é sobrevivência. E para isso temos de manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados. Como? No setor da energia, a solução passa por pensar, implementar e acelerar o caminho da transição energética, assumindo o hidrogênio, que se encontra abundantemente no nosso planeta, como uma fonte sustentável e segura. Foquemo-nos no hidrogênio, obtido a partir da água, separando os átomos de hidrogênio dos de oxigênio por um processo de eletrólise que encontra em Portugal as condições ideais de produção devido à abundante presença de energias renováveis. Quais as vantagens do hidrogênio? É um vetor energético limpo, seguro, altamente renovável, sem emissões de carbono para a atmosfera, uma vez que só emite vapor de água, e a sua distribuição pode ser feita pela atual rede de gás. O hidrogênio é um vetor energético versátil e por isso pode ser utilizado em todos os setores. No setor residencial e de serviços poderá vir a ser usado para cozinhar e para o aquecimento. É também a solução ideal em várias indústrias que exigem necessidades térmicas muito elevadas e para as quais a eletrificação não é hoje resposta. E no âmbito da mobilidade, pode ser utilizado como combustível, com principal destaque para o transporte rodoviário pesado de passageiros e mercadorias. A aposta no hidrogênio em Portugal é fundamental para fazer a descarbonização do setor do gás. Beneficiamos de condições únicas fruto de termos uma das mais modernas redes de distribuição de gás da Europa, construída 94% em polietileno, o material ideal para transportar hidrogênio até casas, serviços e indústrias. O Green Pipeline Project é o primeiro passo para trazer a energia do futuro para o nosso presente. Liderado pela Galp Gás Natural Distribuição e envolvendo diversos parceiros, terá um impacto cada vez mais positivo na autossuficiência energética, no desenvolvimento económico e na preservação do ambiente. O arranque do projeto piloto acontece no Seixal, com implementação em 80 consumidores do setor residencial, não residencial e industrial. A introdução do hidrogênio na rede de gás será feita de forma segura e gradual. Numa primeira fase será misturado apenas 2% de hidrogênio ao gás natural. Esta mistura irá aumentar até um máximo de 20% ao longo do projeto, que se estima durar 2 anos. A introdução do hidrogênio não traz qualquer alteração na utilização diária do gás, nem qualquer custo extra na fatura mensal, mas terá um impacto positivo no ambiente. A energia natural do hidrogênio é um projeto pioneiro em Portugal e será uma referência no processo da transição energética, contribuindo para a definição de regras e modelos de execução. Uma viragem no setor energético nacional com impacto à escala global. Agindo hoje em nome das próximas gerações. Muito bem. Bom, terminava então aqui a minha apresentação. Apenas, de facto, aqui só dizendo que de facto, achamos que estamos no caminho certo, estamos convictos que estamos neste caminho certo. É certo que é um caminho que nos evidencia que as infraestruturas de gás têm um papel determinante para se conseguir alcançar estas metas para a neutralidade carbónica e esta independência energética. Estamos num caminho que nos faz perceber que não há uma única solução para tão grande desafio, e este desafio de entregarmos aos nossos filhos, também como o Luís dizia logo de início, entregamos aos nossos filhos um mundo melhor do que aquilo que até recebemos dos nossos pais. E não é um caminho fácil. Um caminho repleto de incertezas também, mas que tem que ser caminhado. E este caminho, e porque somos da ação, somos empresa da ação, porque somos ambiciosos, mas também não menos cautelosos, que estamos a entregar a nossa dedicação e estamos a investir todo este nosso tempo neste projeto, neste e noutros projetos, para fazer com que, de facto, demonstremos que o caminho da neutralidade carbónica pode não passar só pela eletrificação, não deve passar só pela eletrificação. Muito bem, muito obrigado a todos pela vossa atenção e disponível naturalmente para qualquer pergunta que queiram colocar. Muito obrigado. Bom dia, não sei se me conseguem ouvir agora.
Muito obrigado. Perfeito. Peço desculpa por este problema técnico, não foi único. Temos vindo a ter aqui alguns problemas técnicos, dos quais desde já lamento. Queria agradecer, antes de mais, aos meus colegas de painel as excelentes apresentações que fizeram inicialmente. Da minha parte, além dos bons dias que quero dar a todos, queria explorar aqui, do ponto de vista de incentivos e do ponto de vista de financiamento destes projetos, as oportunidades que nós neste momento temos em cima da mesa. Não são oportunidades exclusivas, eu vou-me centrar essencialmente aqui no plano de recuperação e resiliência. Já não sei. Ok, muito bem. Vamos tentando aqui, improviso, perceber se temos as melhores condições. Dizia eu então que vou explorar aqui as oportunidades que temos neste momento com o plano de recuperação e resiliência e também permitem atrasado Portugal 2030. Não são oportunidades exclusivas, isto é, existem oportunidades dentro do âmbito de outro tipo de projetos, nomeadamente dentro do âmbito do IDT, mas eu aqui para esta apresentação irei centrar-me essencialmente as oportunidades específicas para esta matéria e também para ilustrar a importância dos temas que nós falámos e como é que eles se traduzem do ponto de vista de financiamento europeu e nacional. No que diz respeito ao plano de recuperação e resiliência, vou-me centrar num dos pilares da transição climática, que vai exatamente ao encontro do que nós temos estado aqui a falar, e dentro deste ponto, dentro desta linha, que tem uma dotação orçamental de 3 mil e qualquer coisa, de 1.000 milhões de euros, não irei explorar os temas relacionados com a economia do mar e com os temas relacionados com o mar, ok? E no que diz respeito à mobilidade sustentável também não vou explorar em grande detalhe, no entanto, queria só dar aqui a públicos com o tema que nós temos estado a discutir e a descarbonização da indústria. Do que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de apoios para projetos, se calhar podia só, exatamente, apoios para projetos que sejam apresentados dentro desta linha de descarbonização da indústria e que envolvam a alteração de processos ou a criação de novos processos, não é? Em tecnologias de baixo carbono. Estamos a falar de circularidade nos processos, estamos a falar da inclusão de novas matérias-primas e basicamente estamos a falar de uma transição de um modelo industrial e de um modelo económico para um modelo com uma pegada mais suave do ponto de vista ambiental. Estamos também a falar, dentro desta linha de descarbonização da indústria, de adoção de medidas de eficiência energética, não é? Que, por um lado, permitam reduzir e que façam um consumo mais eficiente dos recursos e, por outro lado, também reduzam as emissões de gases com efeito de estufa que a indústria emite. A incorporação, e já falámos também na apresentação anterior, a incorporação de energias de fonte renovável e armazenamento, e também que foi uma das primeiras linhas que abriu dentro deste tema da descarbonização, no fundo, a disponibilização de informação, de consciencialização, de soluções, no fundo, a capacitação das empresas em relação ao tema que está sobre a mesa e a forma de percorrer aqui um caminho. Esta é uma linha que, em termos de dotação orçamental, tem 715 milhões de euros. Está, neste momento, eu vou falar um pouco mais à frente, uma cola em aberto, isto é, um momento para a apresentação de projetos dentro desta área. Uma outra linha que irei explorar está relacionada, se calhar no slide seguinte, com a bioeconomia, e dentro do tema da bioeconomia estamos a falar essencialmente na incorporação de materiais de base biológica, essencialmente focada em 3 indústrias, na indústria do têxtil, calçado, têxtil, vestuário e calçado, e também na valorização daquilo que é a nossa indústria da resina natural, enfim, visando também a substituição, digamos, das matérias-primas com uma base mais em combustíveis fósseis para uma base mais biológica, visando a neutralidade carbónica. É outra linha de ação, que tem uma dotação orçamental de 145 milhões. Eu não referi inicialmente, mas a primeira linha é uma linha que é gerida pelo IAPMEI. Esta linha da bioeconomia é uma linha que é gerida pelo Fundo Ambiental. Agora sim, explorando agora também uma outra vertente dentro do Plano de Recuperação e Resiliência, numa área mais de eficiência energética, enfim, aqui por várias tipologias em termos de imóveis, os edifícios residenciais, os edifícios da administração pública central,
e de edifícios de serviços, que está neste momento em aberto, tanto de edifício de serviços como esta componente da Administração Pública Central, e que tem também uma dotação orçamental significativa. Por isso, dentro do Plano de Recuperação e Resiliência, a linha do hidrogênio, que nós temos estado aqui a falar, aqui mais numa vertente de produção, de hidrogênio e biometano, a partir de fontes naturais e, enfim, produzida a partir das tecnologias que estão descritas neste slide. É também um tema que tem destaque dentro do Plano de Recuperação e Resiliência. E passaria agora para um outro quadro, não é? Aqui dentro do Plano de Recuperação e Resiliência é algo que já está neste momento em curso e que no final da minha apresentação irei dar nota de algumas escolas que estão neste momento em aberto para a apresentação de projetos. No âmbito do Portugal 2030, que é o próximo quadro plurianual que nós teremos, já está também identificado como uma prioridade. Neste momento é algo que não está implementado e não está operacional, mas podemos já explorar alguns dos temas relacionados com este quadro, nomeadamente aqui esta componente 3, da transição climática e sustentabilidade dos recursos, que se divide aqui em 4 subpontos. Um deles, logo, o primeiro, que é a descarbonização da sociedade, e que de alguma forma vai complementar o que nós já vimos no Plano de Recuperação e Resiliência. A expectativa é que no Portugal 2030, que a sua operacionalização, depois da assinatura, ocorra durante este ano e o mais rapidamente possível. Por isso, vai haver aqui uma complementariedade entre estes dois quadros, e eu já vou explorar um pouco mais à frente, do ponto de vista de dotação orçamental, qual é que é o contributo de cada um deles. A circularidade na economia é outro dos temas, e a redução do risco e a valorização dos ativos ambientais. Passando então agora para o slide seguinte, queria explorar aqui um pouco convosco, do ponto de vista de prioridades destes quadros, e nomeadamente aqui o objetivo e a prioridade de 2 e 3, de uma Europa mais verde e uma Europa mais conectada. Estamos a falar de 2 pontos que vão exatamente ao encontro dos temas que nós estamos a falar aqui, da descarbonização e da transição climática. Tem um peso de praticamente um quarto deste quadro. Por isso, acho que por aqui conseguimos perceber, quanto mais não seja do ponto de vista da alocação de recursos, a importância que este tema terá nos próximos anos. No que diz respeito às agendas, já no slide seguinte, cruzando aqui a questão dos programas temáticos com os objetivos que vimos anteriormente, a ação climática e sustentabilidade tem aqui o contributo para os 2 objetivos que e as 2 prioridades que nós vimos anteriormente. Explicar só um pouco que, do ponto de vista de distribuição, nós temos programas ao nível de país, e aqui este da ação climática e sustentabilidade são programas ao nível de país, mas também temos suporte para este tipo de projetos a nível regional. Por isso, a dotação orçamental que está aqui apresentada não se cinge só à linha da ação climática e sustentabilidade, teremos depois também apoios e apoios a projetos ao nível regional. Falando agora, então, conjuntamente destes dois quadros, destes 2 apoios, destes 2 financiamentos, funding para projetos dentro destas 2 áreas, estamos a falar de um total de 8.900, quase 9 mil milhões de euros, e um quarto destes programas, não é? Sabemos a importância e o incremento que estes programas de apoio à economia tiveram face aos quadros anteriores. Estamos a falar aqui de um valor bastante significativo e a nível nacional, mas não quero deixar de mencionar também as oportunidades que existem a nível europeu. Nomeadamente, e está na parte final deste slide, ao nível do InvestEU, ao nível do Horizonte Europa, ao nível aqui dos programas de assistência técnica, do programa LIFE e também dos programas relacionados com a parte agrícola, que são outras fontes de financiamento para este tipo de projetos. Em termos e concluindo, e para dar um caráter também um pouco mais prático e oportunístico à minha apresentação, porque estamos neste momento com um aviso
para a apresentação de projetos ao nível da descarbonização da indústria, com uma dotação orçamental bastante significativa. Dos 715 que apresentei anteriormente, 705 estão alocados a esta call, que versa essencialmente sobre estas 3 tipologias, que estão aqui: os processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, as medidas de eficiência energética e a incorporação de energias de fonte renovável e o seu armazenamento. Esta é uma call que já teve alguns atrasos. Neste momento, o prazo limite para a apresentação de candidaturas é até 29 de julho. A par desta call, e que tem, digamos, uma ligação direta muito forte com o que nós tivemos a ver aqui, temos também a apresentação de projetos para o incremento da eficiência energética nos edifícios de serviços, também na administração pública, não está aqui neste slide, mas também para a administração pública central, também está neste momento em curso e estão abertos à apresentação de projetos. Versa essencialmente medidas de vários tipos de eficiência energética e vai até ao nível da eficiência hídrica nos edifícios. E, mais recentemente, durante este mês, foi ainda aberto também, ligado com o ponto número 2, a abertura para as comunidades de energia renováveis e de autoconsumo. No fundo, a criação de comunidades que, a partir da energia renovável, criem sistemas de autoconsumo, essencialmente. Poderão ter alguns excedente, mas o foco é essencialmente no autoconsumo. Por isso, falando do ponto de vista de funding, e é o tema que me coube a mim, é uma área onde temos várias oportunidades a explorar, que não se cingem somente ao que apresentei aqui, que são as linhas diretamente relacionadas dentro destes 2 programas para estes temas, mas que têm outra complementaridade com programas mais relacionados com temas mais amplos, como a inovação, como a investigação e desenvolvimento, e também o suporte do ponto de vista de mecanismos fiscais que tornem, digamos, este tipo de projetos, não é? E esta transição um pouco menos arriscada do ponto de vista financeiro, ou pelo menos com um suporte financeiro para este tipo de projetos. Da minha parte, em termos de apresentação, cheguei ao fim. Resta-me agradecer a todos a atenção dispensada e passaria a palavra à Helena, ficamos à disposição para algumas questões que gostassem de levantar. Obrigado, então, Nuno, pela sua apresentação. Temos aqui algumas questões, no fundo, colocadas aos oradores que passava a colocar. Já estamos um bocadinho adiantados na hora, por isso vou tentar colocar uma a cada um para ser mais ou menos célere. Se calhar começando pelo Nuno Nascimento, a pergunta faz que é, o Conselho da Europa ainda ontem deu luz verde ao reforço da meta de renováveis, passando de 32% para 40% do consumo de energia até 2030. Também para reforçar a armazenagem de gás. Estamos a falar de objetivos de curto prazo e de longo prazo, quase que ao mesmo tempo. A pergunta que se coloca é: o que é que estas decisões representam para Portugal e para a Galp Gás Natural? E uma segunda pergunta é: uma empresa que queira aderir a um piloto deste género, o que é que pode fazer, se é que faz sentido pensar nisso? Deixo estas questões ao Nuno. Muito bem. Helena, faça-me só sinal se está a conseguir ouvir. Só que não... Sim? Ok, muito bem. Bom, em relação às metas, de facto, sim, temos vindo a acompanhar. Eu próprio apresentava no slide, de facto, não há mês que passe que as metas não sejam cada vez mais ambiciosas, e essa foi mais uma, naturalmente, que está, de facto, dentro deste plano do Repower EU, naturalmente por esta necessidade de criação de uma Europa mais independente, de facto, da importação do gás e dos combustíveis fósseis vindos da Rússia. E, portanto, naturalmente, aí nós estamos a olhar com muita atenção para todos estes temas. O que é que altera? Não altera grande coisa, de facto. O que nos leva é a ter que acelerar um bocadinho mais o passo. Porque estes objetivos de descarbonização, o Governo tem-nos bem claros, com toda, digamos, com os planos nacionais de ação climática que têm vindo a ser apresentados. Naturalmente, durante o curso deste ano, o Plano Nacional de Energia e Clima também terá que ser revisto e apresentado em Bruxelas. Portanto, estamos a acompanhar esses temas. Esperamos ansiosamente por um plano de desenvolvimento biometano também em Portugal, para além daquilo que já foi apresentado para o hidrogênio. Portanto, sobre essa matéria, eu diria,
ter mais 10%, mais 5%, mais 2% de ambição só acelera o passo e ainda bem que assim é. Estamos preparados, estamos disponíveis e queremos muito participar neste movimento, utilizando naturalmente sempre aqui o foco da nossa atividade, as nossas infraestruturas para esse tal desígnio da descarbonização e da independência energética. A segunda questão relativamente a estes projetos. Nós encaramos sempre estes projetos piloto, e o Green Pipeline Project é disso um exemplo, como projetos open book. Não fazemos isto para dentro de casa. Não faria sentido termos estes projetos apenas para nós. Estes projetos têm que ser feitos, têm que ser desenvolvidos com a academia, com os stakeholders diversos, com as empresas, com a indústria, com o governo, naturalmente. Portanto, estes parceiros todos nos vão ajudar nestes projetos. O Green Pipeline Project é algo que já está a acontecer e, portanto, diria, está bem encaminhado com esta partilha de conhecimento que temos vindo a fazer e que continuaremos, naturalmente, agora quando começarmos então a injeção das moléculas de hidrogênio na rede, está para muito breve, então aí, naturalmente, vamos partilhando toda esta informação com todos os stakeholders. Não é nada para ficar dentro de casa, não faria sentido de outra forma. Parceiros a participar nestes projetos. Dar só uma nota, de facto, que conforme eu referi também na minha intervenção, nós temos vindo a receber um conjunto de pedidos de injeção de parceiros, digamos, de stakeholders que se querem posicionar também neste mercado, neste negócio da injeção dos gases renováveis na infraestrutura de gás. E há um conjunto de parceiros que já estão a avançar muito, portanto, contactos, e esse é o caminho que eu diria que devem fazê-los, é contactar-nos, no sentido de dizer que temos um site, há aqui um site disponível para produção de energia ou para a colocação do eletrolisador ou de uma unidade de biometano, dê-nos informação, por favor, se é possível ou não injetar isso nas redes, porque as redes também têm a sua capilaridade, não estão em todas as ruas, apesar de são 13.500 km, mas temos que perceber se estamos ou não junto a esses sites onde os produtores querem instalar. Portanto, assumimos muito uma posição de colaboração. Estamos cá para ajudar, estamos cá para dar esse apoio, para fazer com que isto aconteça e rápido, juntando à primeira pergunta. Obrigado, Nuno. Colocando se calhar ao Luís uma questão que eu imagino que muitas empresas têm é qual é que acredita ser o caminho que as empresas devem seguir, no fundo, para dar a sua contribuição da descarbonização e para agarrar também as oportunidades que elas trazem. O que é que recomendaria que um CEO de uma empresa destas pudesse fazer para acelerar este seu processo? Sem dúvida que o principal era entender o seu contexto, ou seja, entender na verdade, quais eram os impactos efetivos que tem e, em face do entendimento desses impactos, entender bem onde é que as atuações se deveriam concentrar para ter mais efeito. Tendencialmente, as empresas que começam a pensar nestas questões pensam só diretamente das suas operações intramuros, ou seja, diretamente o que está nas operações diretas, sendo que a responsabilidade alarga-se na cadeia de valor, seja a montante, seja a jusante. E muitas das vezes essa é uma análise que não é feita e por isso as empresas até começam a comunicar a propósito de já estão a tomar medidas, mas esquecendo as suas cadeias de valor, muitas das vezes o impacto não se passa intramuros, mas sim fora, com as logísticas, com os abastecimentos, com todas essas componentes. E por isso eu diria que o mais importante era efetivamente entender quais são os impactos, onde é que eles se fazem sentir a nível da cadeia de valor e depois então atuar. Obrigado, Luís. Eu, por acaso, noto que não se falou aqui hoje de compliance e de regulamentação a exigir retorno das empresas. Claro que isto é um tema que está muito em cima da mesa e que todas as empresas têm que olhar claramente para quais são as suas obrigações e os benefícios que daí resultam, mas é de notar que
estamos aqui a falar numa lógica mais de proatividade e de ir para além daquilo que é exigido a cada uma das empresas. Lançava também uma pergunta ao Nuno que tem muito a ver com questões práticas destes tipos de incentivos e de financiamentos, que é uma pergunta que nos fazem todos os dias. Que trata muito por comparação com outros incentivos, quais são as restrições, se é que as há, aos investimentos que são submetidos aos fundos para efeitos da descarbonização. Muito bem. Essa questão é uma questão legítima e é uma questão que vem até de algum histórico em termos de apoios. Este tipo de apoios direcionados, nomeadamente ao tema da descarbonização, são apoios que visam, digamos, influenciar o investimento que é feito por investimentos mais amigos do ambiente. Isto significa o quê? Significa que, em termos de lógica e em termos de apoio, a lógica é mais no sobrecusto, no incremento em termos de investimento que eu tenho por escolher uma via mais amiga do ambiente e menos, enfim, com uma pegada mais suave do ponto de vista ambiental. E esta questão surge essencialmente por contraposição a sistemas de incentivos que apoiam mais o investimento produtivo, o investimento ou numa linha, numa máquina. Estes sistemas de incentivos de apoio à descarbonização, a base do investimento é o delta, isto é, o sobrecusto, em que eu incorro por optar por uma via mais amiga do ambiente, e essa parte que é subvencionada. Enfim, é uma nuance, mas é uma nuance importante deste programa de incentivos para a descarbonização, e que não invalida, obviamente, os outros sistemas de incentivos, conforme eu disse inicialmente. A ideia não é explorar aqui na plenitude, do ponto de vista de apoios para este tipo de projetos, é fazer aqui um foco naqueles que se centram nestas matérias. Há todos os outros para aquilo que é o apoio para uma nova unidade produtiva e para aquilo que seria o investimento mais corrente. Agradecer a todos, no fundo, não querendo atrasar e cumprindo o nosso horário ao minuto. Vou agradecer aqui ao Nuno Nascimento, ao Luís Rochart e o Nuno agradece connosco também, uma vez que é o nosso parceiro nesta organização. Agradecer a todos a vossa participação, penso que foi bastante interessante e pelas perguntas que temos aqui, claramente que suscitou muito interesse por parte dos participantes. As perguntas tentaremos respondê-las numa informação de agradecimento que tentaremos dar aos elementos que participaram neste nosso webinar e resta-me agradecer a vossa participação, tanto dos oradores como dos participantes, por connosco passarem esta hora. Espero que tenha sido interessante e ser um tempo bem emprego. Obrigada a todos e até uma próxima. Muito obrigado também pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, bom dia.